Fazendeiro milionário. Finge dormir e descobre um segredo inesperado da empregada. O sertão se despedia do sol numa tarde alaranjada que queimava o céu. Os mandacaros projetavam sombras compridas no terreiro, e a casa grande do sítio bom, destino respirava um silêncio de missa. Augusto, quarentão, viúvo, dono de gado e de uma fortuna que até os agiotas cochichavam baixo, deitou-se na rede da varanda. O chapéu de couro cobria metade do rosto. Passara o dia inteiro cuidando de cercas, tratando bezerro recém-nascido, resolvendo rolo de escritura com vizinho teimoso. Por fora, era o mesmo coronel de sempre. Por dentro, um homem que não lembrava a última vez que riu de verdade. Na cozinha, a lamparina tremia uma luz amarela. Maria Clara, a nova empregada, mexia o tacho de feijão. Vinha do miolo do Piauí, sem luxo, sem joias, com um vestido azul simples e cabelos presos num coque apressado. O que chamava a atenção não era apenas a beleza mansa, era a postura de quem está sempre pronta para correr. Fazia uma semana que trabalhava ali e, embora calada, deixava a casa arrumada de um jeito que até o relógio de parede parecia bater mais certo. Desde o primeiro dia, Augusto desconfiou de algo que não sabia nomear. Talvez fosse a forma como ela observava cada cantinho antes de entrar. Talvez os olhos grandes que, às vezes, ficavam vidrados como se ouvissem passos invisíveis. Ou talvez fosse só o coração dele procurando cabelo em ovo, acostumado a ver interesse onde não tinha. Ainda assim, naquela noite de vento parado, decidiu fingir. A rede estalou baixinho quando ele se ajeitou. Manteve a respiração mansa, o peito subindo e descendo no ritmo de quem dorme pesado. Pela porta aberta, via metade da sala, o corredor escuro, a sombra do armário antigo onde ficava a prataria herdada. E esperou. Os minutos se arrastaram como lagarta. O relógio tocou 8 badaladas. De dentro vinha o tilintar de louça, água, sendo derramada no pote de barro, passos suavemente contidos. Então, o barulho parou. Um silêncio de mar parado tomou a casa. Augusto quase desistiu. Foi quando a tábua do assoalho, a terceira depois do degrau, gemeu aquele gemido antigo que sempre denunciava passos. Maria Clara apareceu no batente, descalça. Olhou para ele, piscou 2 vezes, aproximou-se da rede devagar, como quem atravessa um rio de pedras. Ficou tão perto que Augusto sentiu o cheiro de sabão de coco vindo do vestido. Ela inclinou o rosto como se quisesse conferir se ele respirava e sussurrou: "Deus me ajude." Aquelas 3 palavras rezadas do fundo bateram no peito de Augusto mais forte do que qualquer confissão. Ele continuou imóvel, o chapéu firme sobre a testa. Maria Clara abriu o armário pequeno da sala, pegou uma lata de goiabada, embrulhou num pano. Depois, abriu a gaveta da cômoda e tirou 2 rapaduras. Hesitou. Pôs uma de volta, ficou com outra. Em seguida, enfiou tudo num saquinho de feira e puxou do bolso do vestido uma pequena medalhinha de Santo Antônio. Beijou a imagem, respirou fundo e seguiu pelo corredor. Augusto levantou o chapéu milímetros, só o suficiente para enxergar. Viu a sombra dela dobrando o corredor, viu a luz da lamparina riscar a parede, viu a mesma tábua trair seus passos no retorno. Mas ela não voltou. Ela sumiu pela porta dos fundos. O coração do fazendeiro acelerou. Levantou-se da rede sem barulho, apanhou o gibão pendurado e desceu os degraus. O terreiro estava claro de luar. O vento morno carregava cheiro de capim molhado. Cães dormiam em círculo, indiferentes. Maria Clara já cruzava o curral no passo rápido de quem conhece os lugares da noite. Augusto seguiu a distância, pisando nas partes secas, como aprendera quando caçava raposa com o pai. Passou por trás do galpão de ferramentas, contornou o paiol, atravessou o pomar de caju.
Ao longe, o barulho das folhas de carnaúba se mexendo parecia conversa de beatas. Maria Clara sumiu atrás do antigo casa de farinha, desativado desde o último inverno. Ali só sobravam fantasmas de cheiro. Fumaça, mandioca, suor de vaqueiro. Ela bateu de leve, 2, 3 vezes no ritmo de quem chama por segredo. A porta rangeu pouco. Entrou. Augusto encostou-se no tronco grosso de um umbuzeiro e esperou. Do lado de dentro, ouviu cochichos. Voz de criança, um tremor subiu-lhe pela espinha. Podia ser furto, podia ser deslealdade, podia ser muita coisa. Mas voz de criança, naquela hora... O fazendeiro sentiu os dedos apertarem o couro do chapéu, os dentes travarem. Ele deu 2 passos à frente, de peito erguido, e empurrou a porta. A lamparina pequena mal desenhava as paredes. No chão, perto do forno antigo, um colchão fino e um cobertor colorido de retalhos. Um menino magro, cabelos crespos, olhos imensos, o rosto sujo de farinha, estava sentado com a rapadura na mão, surpreso como bicho pego em arapuca. Maria Clara, ajoelhada à sua frente, ficou branca como lençol no varal. O saquinho de feira, aberto ao lado, revelando pão de milho embrulhado, a lata de goiabada, um cantil de água. Quem é essa criança? A voz de Augusto saiu mais baixa do que ele planejava. Queria soar firme, soou ferido. Maria Clara engoliu seco, levantou-se devagar, posicionando-se de lado como quem protege. É o Joca, senhor, meu irmão. Tem 8 anos. O menino parecia ter 6, de tão miúdo. E por que ele está dormindo escondido na minha propriedade? O garoto apertou a rapadura contra o peito, sem entender. Os olhos grandes buscaram os de Maria Clara, como quem procura chão. Augusto, ao ver aquele gesto, sentiu o estalo das próprias memórias. A filha que não veio, a mulher que a seca levou, a sensação de casa sobrando espaço demais. Senhor Augusto, Maria Clara começou. E a voz falhou. Apertou a medalhinha de Santo Antônio no pescoço e recomeçou. Eu ia contar, só eu tinha medo. E então a verdade começou a sair, entrecortada, sofrida, mas inteira. O noivo errado, o homem cruel, a fuga, o juramento de proteger o irmão, a travessia de estradas poeirentas até encontrar aquele trabalho. Augusto ouviu calado, mas dentro dele algo mudava. Não era só a história dela que se desdobrava, era também o peso da própria solidão que encontrava eco. Quando terminou, Maria Clara ergueu os olhos molhados e disse: Eu não vim só para trabalhar, senhor. Eu vim para me esconder, para proteger o Joca. Se eu errei, diga agora. Eu pego ele e vou embora antes do galo cantar. Augusto respirou fundo. Olhou para o menino, olhou para a moça e respondeu: Ninguém vai embora. Aqui segredo entra pela porta da frente. A partir de hoje, vocês 2 não dormem mais no casa de farinha. Dormem na casa grande. E naquele instante, sem perceber, o fazendeiro milionário deixou de fingir sono. Passou a acordar para algo muito maior que suas próprias dores. O dia nasceu arrastando um cheiro de terra úmida, embora nenhuma gota tivesse caído ainda. No sertão, promessa de chuva já é bênção. Basta a nuvem mais pesada no céu para a esperança voltar a correr entre o povo. Augusto não pregou os olhos naquela noite. Ficou horas na rede, remoendo cada palavra de Maria Clara. O medo dela, a coragem da fuga, o menino escondido como se fosse sombra. Tudo martelava sua cabeça. Quando entrou na cozinha de manhã cedo, encontrou Maria Clara de avental, mexendo o cuscuz na cuscuzeira. Os olhos dela estavam fundos, mas não tremiam. Havia decidido encarar. Bom dia, senhor. Bom dia. Augusto puxou a cadeira, sentou-se à mesa. Cadê o caderno? Ela parou por um segundo. Depois caminhou até o quarto. Voltou com um caderno escolar, capa vermelha já gasta. As folhas cheias de rabiscos miúdos, nomes, datas, números. Augusto folheou devagar.
Havia placas de caminhões, alcunhas de motoristas, rotas desenhadas entre cidades, observações curtas como facadas, 2 homens em tal dia, entrega em tal estrada, pagamento feito em X. Levantou o olhar. Você tem noção do que escreveu aqui? Tenho. A voz dela não vacilou. E por isso não posso carregar sozinha. Augusto fechou o caderno com firmeza. Isso aqui é pólvora, mexe com gente graúda. Mas já que entrou na minha casa, agora é assunto. Meu também. Maria Clara baixou os olhos, apertando a medalhinha. Eu não quero vingança, senhor. Quero só viver em paz. O silêncio que seguiu foi quebrado por Joca, que entrou esfregando os olhos, os cabelos revoltos. Tem leite, moço? Augusto serviu ele mesmo um copo de leite morno. Viu o menino beber com gosto, lambendo o bigode branco. Sentiu o coração amolecer. Maria Clara e Joca ficariam ali. Naquela semana, a cidade vizinha se preparava para o São João. Bandeirinhas coloridas cortavam o céu, fogueiras se erguiam na praça e o cheiro de milho assado tomava conta das ruas. Augusto não ia a festas desde a morte da esposa, mas aquele ano decidiu aparecer. Levou Maria Clara e Joca. Ela usava um vestido florido, simples, mas que nela parecia feito sob encomenda. Os cochichos começaram assim que entrou no salão com Augusto. O patrão e a empregada, de mãos dadas para a quadrilha, era assunto para semanas. Quando a sanfona puxou o shot, Augusto estendeu a mão. Maria Clara hesitou, corou, mas aceitou. Dançaram sob as chamas da fogueira e por um instante esqueceram tudo. Riram, rodaram, os olhos se encontraram mais de uma vez. Havia algo crescendo. Ali, tão inevitável quanto a chuva que rondava as nuvens. Mas à beira da fogueira, um homem de chapéu baixo observava. O sorriso torto, os olhos frios, Jonas do Riachão. Ele não se aproximou, só olhou. E naquele olhar estava o recado. Sabia onde procurar. 2 dias depois, ao amanhecer, Augusto encontrou um galho de xique-xique fincado na porteira com um facão atravessado. No sertão, não era só capricho, era ameaça, aviso de morte. Arrancou o galho, jogou fora, mas a raiva já queimava no peito. Naquela noite, reuniu seus vaqueiros de confiança, homens calejados que sabiam mais de honra que de leis. Eles querem brincar de medo, pois vão encontrar a gente de pé, disse Augusto segurando o rifle, e ao voltar para a casa, bateu à porta do quarto de Maria Clara e Joca. A partir de hoje vocês não dão um passo sem me avisar. Se o perigo chegou à minha porteira, agora o problema não é só de vocês. É meu também. Maria Clara sentiu as lágrimas virem, mas segurou. Eu trouxe desgraça para o seu lar, senhor. Não, Augusto respondeu olhando firme. Você trouxe verdade, e verdade, aqui, entra pela porta da frente. Na madrugada seguinte, os cães começaram a latir. Augusto correu para o curral e encontrou um bezerro ferido, um corte de faca no lombo. Não era roubo, era aviso. Do lado de fora da cerca, rastros de pneu marcavam a terra seca. E preso no arame, um pano vermelho rasgado. Augusto apertou os dentes. Jonas estava perto, e naquele silêncio de madrugada, prometeu a si mesmo. O sertão ainda ia conhecer qual era o peso da sua palavra quando se misturava com o aço do rifle. A madrugada começou pesada, sem vento, como se até o céu tivesse prendido a respiração. Os cães de guarda estavam inquietos, andando em círculos no terreiro. Augusto sentiu o pressentimento no peito. Em tempos de ameaça, o silêncio nunca vinha de graça. Pouco depois da meia-noite, os latidos explodiram. Augusto agarrou o rifle, acendeu o lampião e correu. Os vaqueiros vieram atrás, tropeçando no escuro. No curral, a cena feria os olhos. Um bezerro sangrava no chão, o corte fresco no lombo denunciando a lâmina de alguém. Augusto se agachou. Tocou a ferida com a mão calejada. A raiva lhe subiu pelo corpo como fogo. Isso não é furto, é aviso. Zé Inácio,
o mais velho dos vaqueiros, apontou para a cerca. Patrão, veja aqui. Preso no arame farpado, um trapo vermelho, rasgado, tremulava ao vento. No chão, marcas fundas de pneu desenhavam uma rota até a estrada de barro. Augusto apertou o pano com tanta força que quase cortou a palma. Ele está perto. Jonas não manda recado em vão. Na manhã seguinte, Maria Clara estava na cozinha, mas as mãos tremiam enquanto lavava a louça. Os olhos fundos revelavam que também não pregara os olhos. Foi ele, não foi? Perguntou sem rodeios. Augusto largou, o rifle encostado na mesa. Foi recado. Mas recado não bota medo em homem de pé. Ela baixou o olhar. Eu devia ter deixado o caderno escondido. Se eu não tivesse trazido nada, talvez ele tivesse me esquecido. Augusto se aproximou. Maria Clara, escute, o fogo queima de qualquer jeito. Se você não tivesse trazido, ele inventava outro motivo. O problema não é você ter escrito. É ele ser o tipo de homem que não aceita mulher dizer não. Os olhos dela se encheram d'água, mas a voz saiu firme. Então vamos enfrentar. Naquela noite, Augusto decidiu não dormir. Montou a cavalo e deu a volta com os homens pelas cercas. A lua clareava o caminho, as pedras refletindo o brilho pálido. A cada estalo de galho, a tensão aumentava. Num dos trechos, Raimundo apontou. Patrão, veja aqui. Um pedaço da cerca tinha sido cortado, mas não havia sinal de boi fugido. Era só provocação, o rastro de alguém que queria mostrar poder. Eles testam, Augusto disse, a voz carregada. Mas vão descobrir que a gente também sabe. Jogar. 2 dias depois, Raimundo chegou cabisbaixo. Patrão, tem língua solta aqui dentro. Como assim? Augusto perguntou, o olhar duro. Ouvi Genilson, o vaqueiro novo, cochichando no armazém da cidade. Falava coisa demais da vida daqui. De onde o senhor anda, até dos horários. O sangue de Augusto ferveu. Traição de dentro era pior do que inimigo armado. Se ele for língua de Jonas, vai se arrepender de ter nascido. Apesar da tensão, a cidade se preparava para o baile de São Pedro. Augusto pensou em não ir, mas sabia que recuar seria mostrar fraqueza. Decidiu aparecer, levando Maria Clara e Joca. O salão estava iluminado com lamparinas, cheiro de milho assado e pólvora de fogos. Maria Clara, de vestido claro, parecia uma visão. Augusto a conduziu até a roda e dançaram, sob os olhares curiosos. Ela sorria tímida, mas os olhos brilhavam. Pela primeira vez em anos, Augusto sentiu o peso da vida ficar mais leve. Mas no canto do salão, um homem alto, chapéu cobrindo metade do rosto, observava. O sorriso torto, o olhar frio. Jonas do Riachão estava ali. Não se aproximou. Não falou. Só olhou. E o olhar era veneno. Recado de que o jogo estava apenas começando. Na manhã seguinte, Maria Clara abriu a porta da casa e encontrou um papel dobrado no chão. Letras toscas, escritas a carvão. Ele é meu, o menino também. Volte, ou o sertão inteiro vai arder. As mãos dela tremeram. Levou até Augusto. Ele leu em silêncio, rasgou o papel em pedaços e jogou no fogão. Acabou a brincadeira, disse, os olhos faiscando. Se ele quer guerra, vai encontrar chão firme. Maria Clara respirou fundo. Eu não vou fugir mais. Nem vai, Augusto respondeu. Porque agora não é só você contra ele, é nós contra ele. A noite estava parada, pesada, sem vento. Até os grilos pareciam ter silenciado. Augusto pressentia. Quando o sertão se cala, é porque alguma coisa se prepara. Sentado na varanda, o rifle encostado ao lado, balançava devagar na cadeira, mas o coração não acompanhava o ritmo. De repente, o cheiro veio. Primeiro suave, depois sufocante. Fumaça. Augusto levantou-se num pulo. O reflexo de chamas se erguia no horizonte próximo. O paiol estava em chamas. Fogo! Fogo no paiol! Ele berrou, a voz cortando a madrugada.
Os vaqueiros acordaram num salto, correndo com baldes, enxadas, o que tinham à mão. Os cães latiam em desespero, o gado mugia, o terreiro virou caos. Augusto montou no cavalo sem sela, disparou até o paiol. O calor já queimava a pele antes de se aproximar. Lá dentro, animais estavam presos. 2 bezerros e um cavalo arisco relinchavam em pânico. "Abram espaço!" Augusto ordenou. Sem pensar, enfiou-se pelas portas em chamas. A fumaça queimava a garganta, mas ele avançou. Cortou a corda que prendia o cavalo, empurrou o animal para fora. Agarrou os bezerros pelo cabresto e arrastou-os com força. Quando saiu, o cabelo chamuscado e a roupa preta de fuligem, Maria Clara apareceu correndo com uma bacia de água. Jogou nele sem pensar. "Você tá louco? Ia morrer aí dentro." Augusto arfava, mas sorriu. Melhor morrer salvando do que ver tudo virar cinza. Ela segurou o rosto dele, desesperada, conferindo se estava inteiro. Os olhos se encontraram no meio do caos. O calor do fogo não era nada comparado ao que queimava entre eles. Quando os homens já cansavam, Maria Clara correu até o poço e amarrou uma corda na cintura e desceu sozinha para encher baldes. Voltava puxando peso, sem se importar com a saia encharcada. Organizou uma corrente de água, gritando ordens como quem já nascera dona daquele chão. "Rápido, senão o fogo alcança o galpão." Quando uma viga ameaçou desabar, empurrou Raimundo para o lado e salvou-lhe a vida. Os homens a olharam, com respeito. Aquela moça não era só uma fugitiva, era uma guerreira. Horas depois, o fogo finalmente cedeu. O paiol virou cinza, mas o galpão e o curral estavam salvos, os animais vivos. Os homens caíram sentados, exaustos, cobertos de fuligem. Augusto vasculhou os escombros. Entre a madeira queimada, encontrou uma garrafa quebrada protegendo um papel. Puxou, letras toscas feitas a carvão. Esse foi só o começo. A próxima chama vai queimar gente. Ela sabe que é dela que eu falo. Augusto amassou o papel com tanta força que os dedos tremeram. Ele não quer só vingança. Ele quer brincar com o medo. Maria Clara, os olhos marejados, apertou o crucifixo no pescoço. "Então é comigo." "Não." Augusto respondeu, firme. "É com a gente." 2 dias depois, ainda com a fumaça no ar, Augusto levou Maria Clara à cidade. Entregou o caderno vermelho ao delegado, um homem gordo de bigode grosso. O delegado ouviu, mas coçou a cabeça. "Augusto, você tá cutucando cobra com vara curta. Esse Jonas tem braço comprido, pistoleiro, dinheiro correndo." "Não vou entregar essa mulher nem esse menino para nenhum bandido." Augusto respondeu, o punho na mesa. O delegado suspirou. "Vou investigar, mas você sabe, nem todo fardado é de confiança." Augusto saiu da delegacia com o rosto fechado. Entendeu? Teriam de se defender sozinhos. Na varanda, sob a lua cheia, Augusto trouxe 2 copos de cachaça. Entregou um a Maria Clara. Para acalmar o coração, ela bebeu devagar e confessou: "Quando vi você no fogo, pensei que ia morrer. E percebi que já não tenho só medo, tenho algo a perder." Augusto segurou a mão dela. "Maria Clara, você e o menino são a primeira chuva que caiu na minha vida em anos, e eu não vou deixar ninguém levar." Ela sorriu entre lágrimas. No silêncio que seguiu, o sertão pareceu suspirar junto. O sino pequeno da capela bateu antes mesmo do sol desaparecer. Era noite de novena em honra a Santo Antônio, e a gente do sertão se reunia como quem se agarra a uma tábua em meio ao mar revolto. Depois do incêndio, todos sabiam que a fazenda de Augusto estava marcada, mas a fé não deixava espaço para recuo. Augusto vestiu a melhor camisa de algodão, chapéu na mão. O rifle ficou disfarçado no ombro, protegido por um manto de couro. Ele não sairia sem defesa, não depois dos bilhetes de ameaça. Maria Clara surgiu com um vestido branco, simples e bordado. O tecido era gasto, mas nela parecia feito de renda fina.
Joca vinha entre os dois, de paletó curto demais, carregando uma vela com orgulho. Parece até festa de casamento, disse Raimundo, ajeitando o gibão. Augusto lançou um olhar rápido para Maria Clara, que corou. Talvez seja só fé, Raimundo, respondeu. Mas no fundo sabia que havia mais. A capela de barro ficava na beira da estrada. Lá dentro, lamparinas tremulavam, refletindo na imagem de Santo Antônio. O povo já estava reunido. Homens de chapéu, mulheres de lenço colorido, crianças com rojões escondidos. Quando Augusto entrou de mãos dadas com Maria Clara e Joca, um silêncio tomou conta. Cochichos correram como vento entre as fileiras. O coronel viúvo, sempre fechado, agora chegava com a empregada e o menino. O padre, homem magro e de fala mansa, abriu os braços. Sejam bem-vindos, meus filhos. Aqui, todos somos iguais diante de Deus. Maria Clara apertou a mão de Augusto. Não precisava de palavras. Aquele gesto público era mais do que proteção, era reconhecimento. O canto começou. Triângulo, zabumba, sanfona. As vozes pediam chuva, saúde, proteção contra o mal. Maria Clara rezava de olhos fechados, lágrimas escorrendo discretas. Augusto, pouco dado à oração, fechou os olhos também. Se o Senhor me deu essa mulher e esse menino, me dê força para não falhar, murmurou. Quando abriu os olhos, viu Maria Clara olhando para ele, como se tivesse ouvido a confissão. Ao fim da novena, enquanto o povo se dispersava, Augusto ajudava a apagar lamparinas. Foi então que viu uma bala cravada no altar de madeira, brilhando sob a vela que ainda queimava. Gravadas no metal, as iniciais. J.R. Jonas do Riachão deixara sua marca dentro da casa de Deus. Augusto retirou a bala devagar, o rosto fechado. Mostrou a Maria Clara. Ela empalideceu. Nem aqui ele respeita, pois é aqui que ele assinou a sentença. Augusto respondeu. Na frente de Deus. Na saída, homens simples se aproximaram. Tibério, vaqueiro antigo, falou. Coronel, se precisar de braço, conte comigo. Esse Jonas já espalhou medo demais. Outro completou. Se for para defender sua casa, é para defender a nossa também. Augusto assentiu, firme. Rifle eu tenho, mas mais forte que o rifle é a palavra de vocês. Quando o povo fala junto, até coronel se cala. Maria Clara observava. Viu no homem diante dela não apenas o patrão, mas um líder. O sertão já não estava debaixo da sombra de Jonas. Começava a se reunir em torno de Augusto. De volta à fazenda, a lua iluminava o alpendre. Maria Clara se sentou no degrau cansada. Augusto veio logo atrás, ainda segurando a bala. Esse homem não vai parar, ela disse. Vai tentar até conseguir o que quer. Pois então vai descobrir que aqui ele não manda. Enquanto eu respirar, vocês estão sob minha proteção. Ela ergueu os olhos marejados. Augusto, tenho medo de ser o motivo da sua ruína. Ele se agachou diante dela, segurou-lhe as mãos. O maior medo que eu tinha era viver sem sentir nada. Você trouxe de volta o peso bom da responsabilidade. Me deu motivo para lutar. Um sorriso tímido escapou dela. Antes que os lábios se tocassem, um grito ecoou do curral. Patrão, venha depressa! No curral, uma vaca jazia abatida com tiro certeiro. Ao lado do corpo, um bilhete preso por faca. A palavra pode ser bonita, mas é o rifle que decide quem fica de pé. Augusto ergueu o bilhete, os olhos faiscando de raiva. Pois então que ele saiba, disse, erguendo o rifle. A palavra nós já demos. Agora, se for preciso, o rifle também vai falar. Maria Clara sentiu o corpo tremer, mas dentro dela nascia algo novo. Coragem. Não apenas pelo medo, mas pelo amor. A lua cheia clareava o terreiro como lamparina dos céus. Depois da vaca abatida e do bilhete preso na faca, ninguém dormiu. Os vaqueiros se espalharam em vigília, cada um de rifle ou facão na mão, e
Os cães farejavam o ar como se pressentissem o inimigo. Augusto, sentado na cadeira de balanço da varanda, não tirava os olhos do escuro. O rifle descansava no colo, mas o coração não conhecia descanso. Dentro da casa grande, Maria Clara rezava em silêncio, o terço correndo pelos dedos. Joca dormia inquieto, mexendo-se de um lado para outro, como se sonhasse com o barulho de tiros. O sertão, em noites assim, parecia segurar a respiração. Por volta das 3 da manhã, os cães começaram a latir de novo, mas não era latido de festa, era aquele latido grosso, de alerta. Augusto levantou-se de um salto, agarrou o rifle e correu para fora. Os vaqueiros se juntaram, apontando para o caminho do rio seco. Havia rastros frescos. Cavalos tinham passado por ali fazia pouco tempo. Eles estão rondando, murmurou Raimundo com os olhos estreitos. Querem nos cansar. Augusto olhou para Maria Clara, que tinha saído à porta com o terço ainda na mão. Fique com o menino, disse, mas ela sacudiu a cabeça. Não vou mais me esconder. Se for noite de guerra, vou ver com meus próprios olhos. Ele encarou-a por um instante. O brilho nos olhos dela não era de medo paralisante, mas de coragem. Cedeu. Então venha, mas fique perto de mim. Montaram rápido. O barulho das ferraduras batendo no chão seco ecoava como tambor de guerra. Seguiram pelo leito do rio, a lua, iluminando o caminho cheio de pedras. A cada curva, o coração batia mais forte. De repente, um estampido. Tiro. A poeira explodiu ao lado do cavalo de Augusto. Emboscada! Gritou Zé Inácio. Das pedras, sombras surgiram. Homens de Jonas, de chapéu baixo e rifles em punho, abriram fogo. O sertão virou campo de batalha. Augusto revidou com precisão. Atirava como quem tinha aprendido na lida com caçadas, cada disparo certeiro, fazendo inimigos recuarem. Maria Clara se abaixou atrás de uma pedra, protegendo Joca, que chorava baixinho. O coração dela ardia. Olhe para mim, Joca, disse, firme, segurando o rosto do menino. Não tenha medo, ele está aqui. Ele não é meu pai, o menino murmurou. Ela olhou para Augusto, que disparava do outro lado. Ainda não, respondeu, mas já é mais do que qualquer outro foi. No meio da fumaça, surgiu Jonas do Riachão. Alto, magro, o sorriso torto e cruel. O chapéu jogado para trás deixava ver olhos frios como pedra. Ele caminhava devagar, com a espingarda de 2 canos apoiada no braço. Olha só! Ele debochou, a voz carregada de veneno. O coronelzinho virou herói. E você, Maria Clara? Pensei que tinha aprendido a não morder a mão que te escolheu. Ela se ergueu de trás da pedra. O medo existia, mas não vencia. Você nunca me escolheu. Você tentou me prender e agora acabou. Jonas gargalhou, cuspindo no chão. Você fugiu, levou o que era meu. Joca nunca foi seu. Ela gritou, a voz firme como aço. É meu irmão, e eu nunca vou deixar você encostar nele. Jonas ergueu a arma mirando. Antes que pudesse atirar, um estampido ecoou. Mas não veio de Augusto. Veio de Maria Clara. Ela havia agarrado o rifle caído de um dos pistoleiros e disparou sem pensar. O tiro acertou a perna de Jonas, que caiu de joelhos, urrando de dor. O sertão inteiro pareceu prender a respiração. Os homens dele recuaram, sem coragem de avançar. Augusto correu, chutou a espingarda para longe e encostou o cano do rifle na cabeça do inimigo. Se atirar nela, não vive para contar. Jonas cuspiu sangue, rindo ainda. Mate logo. Se não fizer agora, nunca mais vai ter paz. O dedo de Augusto coçou no gatilho. A raiva queimava como brasa. Foi Maria Clara quem o conteve. Tocou-lhe o braço, a voz suave, mas firme. Não! Se você o matar, vira igual a ele. Difícil não é puxar o gatilho. Difícil é não deixar o ódio mandar.
Augusto respirou fundo, fechou os olhos por um instante. Então baixou o rifle. Vai viver, mas vai apodrecer atrás das grades. Amarraram Jonas como animal, jogaram-no sobre um cavalo e o levaram para Itabaiana. O povo se juntou no caminho, gritando, xingando, cuspindo nele. Muitos tinham contas antigas para acertar. Na cidade, o delegado recebeu o prisioneiro com olhos arregalados. Não acredito que conseguiram. Acredita? Augusto respondeu. E trate de manter esse homem atrás das grades. Jonas foi trancado, mas mesmo assim sorria, ameaçando com o olhar. O sertão sabia. A cobra estava presa, mas ainda podia morder. De volta à fazenda, o povo esperava no terreiro. Quando viram Maria Clara descendo do cavalo, foram até ela, abraçando-a, agradecendo. A coragem dela corria de boca em boca. Joca correu e agarrou a cintura da irmã chorando. Eu sabia que você ia me proteger. Augusto se aproximou, suado, coberto de poeira. Não, disse olhando para ela. Você salvou foi a minha vida. Maria Clara sorriu entre lágrimas. Eu salvei a nossa. E ali, diante de todos, Augusto a tomou nos braços. O beijo deles foi longo, certeiro, e o povo aplaudiu como se fosse vitória do sertão inteiro. Naquela noite, choveu leve. Não a chuva grossa esperada, mas um sereno manso que molhou a terra e refrescou os corpos cansados. Para Augusto, Maria Clara e Joca foi como sinal. A tempestade havia passado, mas o recomeço estava apenas começando. O sertão amanheceu em silêncio depois da prisão de Jonas, mas não era aquele silêncio de medo que vinha rondando a fazenda havia semanas. Era outro, pesado, mas sereno, como se o chão inteiro respirasse aliviado. A notícia da captura correu, e como vento. De boca em boca, de feira em feira, cada morador da região repetia: Jonas caiu, Jonas foi pego vivo. Para muitos, era quase inacreditável. O homem que parecia invencível, que espalhava terror por estradas e vilas, agora estava trancado. Na varanda da casa grande, Augusto observava o terreiro. Os vaqueiros iam e vinham, ajeitando cercas, cuidando do gado, tentando retomar a rotina. Mas o que mais chamava sua atenção não era o movimento dos homens, e sim o riso de Joca, correndo atrás de um cachorro magricela. O menino parecia finalmente ser criança. Nunca vi ele rir tanto, disse Maria Clara, aparecendo ao lado de Augusto. Ele virou o rosto para ela. O cabelo solto balançava com o vento leve da manhã. Os olhos brilhavam de alívio, mas também de expectativa. Criança precisa de chão firme, respondeu Augusto. Agora ele tem. Maria Clara respirou fundo, olhando o horizonte. E nós também temos chão firme. Augusto segurou a mão dela. Temos. Se depender de mim, ninguém mais pisa em vocês. Apesar da vitória, a fazenda carregava cicatrizes. O paiol era só um esqueleto de madeira queimada. Augusto reuniu os homens. Vamos levantar de novo, pedra por pedra, tábua por tábua. Essa terra não vai ter vergonha de nós. Durante dias trabalhou lado a lado com os vaqueiros, martelando, serrando, carregando. Maria Clara também ajudava. Cozinhava para os homens, levava água fresca, até costurava panos para cobrir o milho guardado. Era trabalho duro, mas havia alegria escondida nele. O riso voltava devagar, como quem aprende a confiar outra vez. Quando chegou o dia do julgamento em Itabaiana, Augusto viajou com Maria Clara. A cidade inteira se juntou diante do fórum. Jonas, algemado, mantinha o sorriso debochado, mesmo com o rosto abatido. Ele tentou falar, gritar inocência, insinuar que Augusto havia inventado tudo. Mas então Maria Clara foi chamada a depor. A voz dela não tremeu. Contou sobre os dias de violência, sobre a fuga, sobre o caderno vermelho cheio de nomes e rotas. Entregou provas, olhou Jonas nos olhos e disse em público: esse homem nunca mais vai roubar a paz de ninguém.
A multidão aplaudiu. Jonas perdeu o sorriso. Pela primeira vez, parecia menor do que a sombra que criara. Na volta para a fazenda, já no cair da tarde, Maria Clara caminhava ao lado de Augusto. O silêncio entre eles era cheio de coisas não ditas. Foi então que Augusto parou, respirou fundo e falou: Maria Clara, eu não sei se mereço pedir isso, mas quero que você fique aqui não só como empregada, quero que fique como minha esposa. Ela o encarou, surpresa, o coração batia descompassado. Augusto, Ele apertou-lhe as mãos. Não falo só por mim, falo pelo menino também. Ele precisa de uma mãe de verdade. E eu preciso de você. As lágrimas desceram dos olhos dela. Eu nunca imaginei que depois de tanto medo, encontraria paz nos seus braços. Augusto sorriu, emocionado. Então diga sim. Sim, respondeu quase num sussurro. Dias depois, a pequena capela se encheu de gente. Não havia luxo, mas havia alegria. Flores de xique-xique enfeitavam o altar, e a sanfona chorava baixinho. Quando Maria Clara entrou, de vestido branco simples, os cochichos cessaram. Ao lado dela vinha Joca, orgulhoso, carregando as alianças improvisadas com prata de família. O padre falou as palavras de costume. Quando perguntou se Augusto aceitava Maria Clara, ele respondeu firme: aceito, de corpo e alma. E quando perguntou a ela, Maria Clara olhou para Joca e depois para Augusto. Aceito, porque nele encontrei o abrigo que procurei por toda a vida. Naquele instante, o céu escureceu de repente. Uma trovoada ecoou e a chuva desabou. Grossa, forte, lavando o sertão e o coração de todos. O povo gritou de alegria, muitos choraram. A seca dava trégua. Augusto e Maria Clara se beijaram sob a água, enquanto Joca pulava em poças de lama, rindo como nunca. De volta à fazenda, a chuva não parava, mas ninguém ligava. Montaram mesas de madeira debaixo de lonas, serviram cuscuz, bolo de milho, rapadura, café quente. O povo dançou na lama, batendo palmas, agradecendo pelo milagre. Maria Clara rodava de mãos dadas com Augusto, rindo como menina. Os vizinhos comentavam, não era só casamento, era renascimento do sertão. Quando a festa terminou, Augusto e Maria Clara sentaram-se no alpendre. A chuva seguia firme, batendo no telhado como música. Parece que até o sertão resolveu começar de novo, disse Augusto. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E nós também. Ele a puxou para perto, beijando-a devagar. Não havia pressa. Havia certeza. No quarto ao lado, Joca dormia, abraçado à medalhinha de Santo Antônio, pela primeira vez sem pesadelos. E na varanda, sob a chuva que lavava tudo, Augusto e Maria Clara souberam. O que nasceu no fogo e resistiu ao medo, agora crescia forte como o mandacaru. A chuva não parava havia 3 dias. A terra, antes rachada, agora bebia água, como quem se sacia depois de longa fome. O terreiro se transformara em lama, mas ninguém reclamava. Cada gota era motivo de riso. As crianças corriam descalças, os bois mugiam satisfeitos e até os pássaros pareciam cantar mais alto. Augusto caminhava pela fazenda com o chapéu encharcado, a bota afundando no barro. Observava as poças refletindo o céu, o cheiro de verde novo subindo da terra. Era como se o sertão tivesse renascido junto com ele. Faz anos que não vejo chover assim, comentou Raimundo, ajeitando o gibão molhado. É Deus limpando as marcas que ficaram, respondeu Augusto, olhando para o paiol reconstruído. O cheiro de madeira nova ainda impregnava o ar. Agora é hora de plantar de novo. Na varanda, Maria Clara estendia roupas no varal improvisado, a saia molhada grudada nas pernas. Agora era chamada de dona da fazenda pelos empregados e aquilo lhe causava estranheza. Dona Clara, precisa de ajuda com as roupas? Perguntou uma das cozinheiras. Maria Clara sorriu, tímida. Pode me chamar só de Maria Clara mesmo.
A mulher riu. Depois de casar com o patrão, difícil, viu? O povo não esquece. Maria Clara suspirou. Não queria ser apenas a esposa do fazendeiro. Queria ser respeitada por quem era, pela coragem que mostrara. Mas sabia que no sertão nomes carregam peso, e agora o dela se misturava ao de Augusto. Joca, por sua vez, parecia florescer com a chuva. Corria pelos currais, ajudava os vaqueiros, aprendia a laçar. Augusto o observava de longe, o coração apertando e se expandindo ao mesmo tempo. Esse menino vai ser grande, disse a Raimundo. Vai ser igual ao senhor, patrão, respondeu o vaqueiro. Augusto sorriu, mas dentro dele sabia que não queria que Joca fosse igual a ele. Queria que fosse mais livre, menos pesado de responsabilidades. Naquela tarde, chamou o menino. Venha cá, Joca. O garoto veio correndo, os pés sujos de lama. Augusto colocou a mão em seu ombro. Você agora é parte dessa terra, mas não precisa ser vaqueiro se não quiser. Pode estudar, pode sonhar. Joca olhou para ele, os olhos brilhando. Mas eu quero ser como você, tio Augusto. Augusto engoliu seco. Então seja melhor do que eu. Nem tudo, porém, eram flores. As línguas da vizinhança começaram a trabalhar. Na feira cochichavam. A empregada virou dona. Outros diziam, Augusto ficou cego de paixão. E havia quem murmurasse, mulher que foge de bandido nunca traz sorte. Maria Clara ouvia os boatos de longe, sem reagir. Mas à noite, sozinha com Augusto, confessava, tenho medo que o povo nunca me aceite, que sempre vejam em mim só a fugitiva. Augusto segurava-lhe o rosto. O povo fala hoje e esquece amanhã. O que importa é o que construímos aqui. O resto é vento. Ela sorria, mas no fundo carregava a dúvida. Será que um dia seria vista apenas como ela mesma e não como sombra do passado? Num fim de tarde, um tropeiro trouxe notícia. Jonas, mesmo preso, falava alto na cadeia. Jurava vingança. Prometia que ainda tinha homens soltos prontos para agir. Augusto ouviu em silêncio, os punhos cerrados. Então a guerra ainda não acabou, murmurou. Maria Clara apertou-lhe a mão. Não importa. Agora nós não estamos mais sozinhos. Para celebrar a fartura que a chuva prometia, o povo da região organizou um baile improvisado. Montaram um salão com lonas, penduraram bandeirinhas coloridas ainda do São João. Augusto e Maria Clara foram convidados de honra. Quando entraram de mãos dadas, o povo aplaudiu. Era como se o casamento deles fosse símbolo da própria resistência do sertão. Dançaram sob a luz fraca, a sanfona puxando um baião alegre. Maria Clara rodava leve, o vestido grudado pelo suor, o sorriso aberto. Augusto, sério como sempre, mas com os olhos iluminados, não tirava dela a atenção. Joca corria entre as pernas dos convidados, rindo. Pela primeira vez, eles se sentiam família diante de todos. Na volta, a lua cheia iluminava o caminho, molhado. Augusto e Maria Clara caminharam lado a lado até o terreiro. A chuva tinha parado, mas o cheiro da terra molhada ainda impregnava o ar. Sentaram-se no degrau da varanda. Augusto tirou o chapéu, passou a mão nos cabelos úmidos. Maria Clara, nunca pensei que ia viver isso. A vida sempre me pareceu seca. Mas com você, até a seca tem sentido. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e eu nunca pensei que alguém fosse olhar para mim sem ver só minhas feridas. Ele a puxou para perto. O beijo foi lento, profundo, embalado pelo som da água ainda pingando das telhas. E naquela noite, sob o céu limpo e o chão encharcado, o sertão e o coração deles partilhavam da mesma certeza. A tempestade tinha passado, mas o futuro ainda precisava ser plantado. A chuva, que primeiro trouxera festa, começou a revelar também o que sempre vem com a fartura. Olhos compridos. Onde a água cai e o pasto engrossa, cresce junto à erva daninha da inveja. E no sertão a inveja não grita, sussurra. No mercado de Itabaiana,
A conversa corria rente ao chão. Empregada que vira dona, tu já viu isso, Nair? Cochichou uma. Vi não, mas ouvi dizer que foi por causa de um caderno de segredos. Mulher que mexe com segredo, respondeu a outra, deixando o resto pendurado no ar. Esses fiapos de palavra chegaram às porteiras de Bom Destino. Primeiro como poeira, depois como lama grudada no couro. Maria Clara fingiu que não era com ela. Mas à noite, quando o terreiro se calava, a dúvida encostava a cabeça no seu travesseiro. Augusto, e se eu não der conta? Perguntou, certa vez encarando o teto, escutando a água nas calhas. Dar conta do quê, Maria? Da casa, dos homens, das contas, do povo. Dar conta de ser a dona sem perder quem eu sou. Augusto virou-se de lado. Tocou-lhe o rosto com os dedos que cheiravam a couro e café. A única coisa que você não pode dar conta é de ser outra pessoa. O resto a gente aprende. Aqui, quando falta saber, sobe coragem. Ela sorriu de leve, mas a pergunta ficou. 2 semanas depois do baile da chuva, um recado mais inteiro chegou pela boca de um atravessador de sal. Coronel, tão dizendo na feira que a senhora Maria Clara botou Jonas na cadeia só para herdar as suas terras, disse o homem, sem coragem de levantar os olhos. O silêncio pesou. Raimundo apertou os dentes. Zé Inácio coçou a nuca, olhando o chão. Maria Clara ficou pálida. Quem disse? Perguntou Augusto, voz mansa de quem segura o chicote por dentro. Saiu do sítio Sombra d'Água. Fala de seu Virgulino, que anda perdido com a seca e com a sorte que não veio. Sombra d'Água ficava 3 léguas dali. Virgulino era velho de fronteira, desses que medem os vizinhos pelo tamanho das cercas. O pasto dele minguara nos últimos anos. O de Augusto? Não. E a chuva, que cai igual para todo mundo, cai diferente onde o olho não quer ver. Arrie o cavalo, Raimundo, disse Augusto. Vamos tomar café com Virgulino. Maria Clara segurou o braço dele. Deixe eu ir também. Se a língua me morde, é justo que me veja de pé. Augusto hesitou um segundo e assentiu. Chegaram de manhã. Sombra d'Água fazia jus ao nome, um açude raso, refletindo nuvens, cercado de mandacaru. Seu Virgulino os recebeu no alpendre, a barba branca embaraçada, os olhos de quem mede o peso do visitante antes do cumprimento. Augusto, disse seco. E a senhora é a moça do caderno. Sou Maria Clara. Ela respondeu, firme. E não vim trazer segredo, vim trazer verdade. O café veio sem açúcar, a conversa também. Augusto não correu por beiras. Fiquei sabendo que meu nome e o da minha esposa viraram espanador de mesa na sua feira. Trouxe minha orelha para escutar da sua boca. Virgulino segurou a xícara, o dedo tremendo nada. O povo fala, Augusto. Eu só escuto. Quem bota bandido na cadeia, bota também olho graúdo em cima das próprias costas. Tô sendo realista. Maria Clara inclinou-se para frente. Realista é dizer que quem espalha ajuda a lama a virar enchente. Eu cruzei 3 estados com um menino no braço para não virar coisa vendida. O senhor me olhe nos olhos e diga se vê ambição ou sobrevivência. O velho engoliu seco. A mulher dele, Defelícia, que escutava da porta, interveio, mansa como... Quem põe água em fervura? Virgulino. Chame de coragem o que você anda chamando de sorte dos outros. O homem suspirou, velho, orgulho fazendo barulho por dentro. Eu retiro minhas palavras, e se a feira ainda quiser elas, que coma sem sal. Virgulino pousou a xícara, levantou-se. Quem sabe a gente perde menos olhando para o próprio chão. Augusto estendeu a mão. O aperto foi curto, uma trégua seca. À saída, Danto Felícia segurou Maria Clara. Menina, a pior fome é a do ego. Ela mastiga vizinho. Não se dê a esse verme. Maria Clara sorriu com gratidão e guardou a frase como quem guarda remédio. De volta a Bom Destino, Augusto reuniu os seus.
queriam trabalho e transparência. Se tem língua solta dentro da fazenda, eu vou escutar, disse, encarando os vaqueiros de um por um. Quem tiver rixa ou dívida comigo, que fale. É melhor machucar na frente do que apodrecer por trás. Genilson, o vaqueiro novo, abaixou os olhos. O silêncio dele tinha o tamanho de uma confissão. Fale, homem, cortou Raimundo. Eu só repeti as horas de passar do patrão, lá no armazém. Não sabia que ia virar boca de Jonas. Augusto caminhou devagar até ele. E agora sabe? Genilson assentiu, vermelho de vergonha. Pois aprenda, informação em tempo de ameaça é bala sem pólvora. Só serve quando entra pelo ouvido errado. Vai ficar, mas vai aprender a calar. A travessia aqui é com o nós, não com o eu. Genilson respirou como quem volta a nascer. Enquanto a fazenda aparava farpas, Maria Clara mirou adiante. Se queriam chamá-la de dona, que fosse dona de um caminho. Conversou com o padre, com a professora aposentada da vila e com Dom Felícia. Em 15 dias, o galpão velho virou sala de aula à tarde. Quadro de ardósia, bancos reaproveitados, livros doados. Crianças de perto e de longe começaram a chegar, inclusive Joca, sempre dianteiro na fila. Quem ensina desarma o medo, dizia ela, distribuindo o caderno como quem entrega a ferramenta. Escrita é cerca que não derruba. Na primeira semana apareceu no portão quem menos se esperava. Nair, a da feira, trazendo 2 meninas de mãos dadas. Se a escola for mesmo para todo mundo, começou sem conseguir terminar. Respondeu Maria Clara, abrindo a porta. O todo mundo começa por você. As meninas entraram correndo, como quem descobre um rio. Os boatos perderam força não por desmentidos, mas por gestos. Quem cruzava Bom Destino via o paiol reerguido, as roças reflorando, a escola cantando. E via Augusto e Maria Clara lado a lado. Ele com as contas e as cercas, ela com os cadernos e as cozinhas, os dois com o povo. Ainda assim, a inveja é bicho que finge morrer para hibernar. Numa manhã, um bilhete apareceu preso no portão, letra menos torta que as de Jonas, mas cheia da mesma peçonha. Caderno ensina pouco, dinheiro ensina mais. O que foi de Jonas ainda anda solto. Augusto leu, guardou no bolso e não mostrou a ninguém, exceto a Maria Clara. Isso é o rabo da cobra, disse. Se puxo, ela morde. Se deixo, ela enrola. Então a gente sapateia em cima, respondeu ela sem medo no olho. Tire da sombra. Na missa de domingo, Augusto esperou o final, pediu a palavra. Tem gente que acha que ameaça é coisa que se guarda na gaveta. Eu prefiro botar na mesa. Ergueram-se alguns murmúrios. Ele tirou o bilhete do bolso, leu em voz alta e pousou-o. No altar de madeira, ao lado da vela. Aqui a gente não negocia medo. Quem tiver rixa, fale. Quem tiver honra, fique. Quem tiver veneno, que morra com ele na boca. Silêncio. Depois palmas, primeiro tímidas, depois redondas. Não era espetáculo, era pacto. A chuva foi indo, deixando atrás de si milho gordo, feijão farto, cheiro de recomeço. O dia da primeira colheita foi feriado inventado. Fogão de lenha, sanfona, riso de criança. No centro do terreiro, sacos cheios de espiga. No canto, a escola aberta, os meninos escrevendo seus nomes mais bonitos do que qualquer assinatura. Seu Virgulino apareceu, chapéu na mão, sem cerimônia forçada. Trouxe 2 empregados meus para estudar também, disse sem floreio. E 2 enxadas para reforçar aqui quando precisar. O senhor sabe que não precisa pagar nada, devolveu Maria Clara. Sei, mas quero. Ele olhou para Augusto. Quem planta junto, reparte a seca. E a fartura dobrada. Felícia trouxe uma toalha bordada, colocou sobre a mesa do café, encostou a testa na de Maria Clara, gesto antigo de bênção sem palavra. Mulher que abre porta, fecha deserto, sussurrou. Maria Clara sentiu
que aquela frase ficaria com ela pela vida inteira. Nem tudo, porém, era festa. Uma tarde, Joca voltou da escola com o olho vermelho. "Foi quem?" perguntou Augusto, a voz sem levantar. "Um menino velho do Sombra d'Água falou que eu sou irmão de bandida. Eu não bati. Prometi para tia Maria que não brigo." Maria Clara agachou, enxugou o olho dele, respirou fundo o cheiro de poeira e suor. "Você é irmão de mulher viva, mulher que segurou o mundo com a mão. Quem falar diferente a gente ensina, primeiro com palavra, se a palavra não entrar com exemplo, e o exemplo é você crescer." Augusto abraçou os dois, sentiu que aquilo, o abraço apertado de trio, era a cerca mais resistente da fazenda. Naquela noite, no alpendre, a brisa trouxe lembrança e descanso. As lamparinas faziam círculos de luz no chão e as cigarras, orquestra de fundo. "Sabe, Augusto", disse Maria Clara, olhando o escuro macio da roça, "quando eu cheguei aqui, eu só queria teto e silêncio. Hoje eu quero voz, não só a minha, a de quem sempre comeu poeira. Escola é começo. Mas a gente pode mais, botar preço justo no produto dos pequenos, abrir poço no pote seco, levar parte da renda da colheita para quem levantou o paiol." Augusto ficou calado um instante, ruminando aquela visão. "Você quer transformar bom destino numa usina de pertencimento. Eu quero que bom destino sirva, que a gente não seja ilha. Então vamos." Ele sorriu curto. Rifle na parede e caderno na mesa. Ela riu também, encostando a cabeça no ombro dele. Rifle e caderno, palavra e cerca, saudade e futuro. No quarto ao lado, Joca folheava um livrinho amassado e sussurrava sílabas novas. A fazenda inteira parecia alfabetizar-se em outra língua, a do nós. Quando a colheita engrenou e a escola virou farol, chegou a notícia que ninguém queria. Jonas pediu transferência de cadeia e um advogado da capital passou a frequentar Itabaiana, oferecendo dinheiro por depoimentos corrigidos. Ao mesmo tempo, uma reportagem sensacionalista pintou Maria Clara como a bela e perigosa testemunha. Na beira dessa nova lama, Augusto e Maria Clara precisarão erguer pilares, jurídico, comunitário e íntimo, porque a inveja, agora organizada, vem com sobrenome e carimbo. A colheita mal tinha sido guardada quando chegaram duas notícias diferentes, mas com o mesmo gosto amargo. A primeira veio pela boca de um caixeiro viajante, desses que sempre sabem mais do que deveriam. "Coronel, ouvi dizer em Itabaiana que Jonas pediu transferência." O homem murmurou como quem fala de assombração. "Quer ir para a cadeia da capital, onde os muros são mais altos, mas as grades mais frouxas." Augusto não respondeu de imediato. Apertou o chapéu contra a coxa, os olhos semicerrados. Jonas preso já incomodava. Jonas solto seria o sertão inteiro em fogo outra vez. A segunda notícia veio numa folha de jornal, trazida pelo padre após a missa. Era uma reportagem sensacionalista, com letras grandes na primeira página. "A bela e perigosa testemunha. Quem é Maria Clara, a mulher que pode enterrar ou absolver Jonas do Riachão?" Maria Clara leu e sentiu o sangue gelar. O texto misturava verdades com veneno. Falava de sua fuga, insinuava que ela buscava vantagem, pintava-a como femme fatale do sertão. O povo que antes aplaudia poderia começar a duvidar. 2 dias depois, estacionou em Itabaiana uma charrete diferente, puxada por cavalos lustrosos. Desceu dela um homem engravatado, sapato engraxado, fala macia, Dr. Plínio Azevedo, advogado da capital. "Vim em nome da justiça", dizia, com sorriso untuoso. Um homem não pode ser condenado apenas pela palavra de uma mulher ressentida. Nos bastidores, oferecia dinheiro a quem quisesse corrigir depoimentos. Prometia favores a quem jurasse ter visto Maria Clara e Jonas em amizade. Era farpa nova, plantada para sangrar devagar.
Augusto soube pelos vaqueiros que alguns pequenos sitiantes quase cederam. Era muito dinheiro. Mas quando ele apareceu no terreiro, de olhar firme e mão calejada estendida, o povo lembrou-se de quem havia dado escola, repartido colheita, erguido paiol, queimado. A palavra de Augusto valia mais que o ouro de Dr. Plínio. Ainda assim, Maria Clara foi chamada para falar na praça de Itabaiana, diante de curiosos, jornalistas e curiosos de ocasião. O advogado quis transformar a audiência em espetáculo. Dona Maria Clara, começou voz melosa, a senhora não acha conveniente que um homem poderoso como Augusto a tenha acolhido justo quando o senhor Jonas a rejeitou? O povo murmurou. Maria Clara respirou fundo. Olhou para o juiz, depois para Augusto, que a encarava em silêncio, confiança plena. Não fui rejeitada, respondeu, firme. Fui ameaçada. Jonas não me queria como esposa. Me queria como posse. Fugi porque viver não é luxo, é direito. E Augusto não me acolheu por ambição. Me acolheu porque ainda existe decência no mundo. A praça explodiu em aplausos. Dr. Plínio mordeu os lábios, derrotado por palavras simples que tinham a força da verdade. De volta a bom destino, Augusto reuniu os sitiantes. Se um homem sozinho pode ser dobrado por moeda, um conselho não pode, disse. Fundaram ali mesmo um conselho de vizinhança. Cada sítio teria voz, cada decisão seria partilhada. Preços justos, segurança mútua, ajuda na seca. Foi mais do que defesa contra Jonas, foi fundação de comunidade. Maria Clara tomou frente, na escola, trazendo as mulheres para as reuniões. Se nossas vozes sempre foram de cozinha, agora serão de mesa grande, dizia, e ninguém ousava rir. Mas, no meio dessa trégua, uma sombra antiga voltou a rondar. Uma carta chegou de longe, trazida por tropeiro. Era de Helena, irmã da falecida esposa de Augusto. Na carta dizia que guardava documentos de uma terra nunca registrada em nome dele. Terras que Augusto um dia arrendara sem formalizar, confiando apenas em palavra. Agora, Helena insinuava que poderia trazer o assunto à tona, e que talvez o advogado da capital já tivesse ouvido falar. Augusto fechou a carta, o maxilar travado. O passado nunca fica quieto, murmurou. Maria Clara o observava. O que é, Augusto? Ele entregou a carta. Uma conta antiga que pode virar arma nova. Ela segurou sua mão. Se você me trouxe sua verdade, eu vou trazer a minha coragem. A gente enfrenta junto. Naquela noite, no alpendre, a chuva fina voltou a cair. Augusto sentou-se com o rifle encostado na parede. Maria Clara trouxe o caderno vermelho, agora quase guardado como relíquia. Esse caderno me salvou e me condenou, disse ela. Mas se tiver que escolher, prefiro carregar verdade que viver de mentira. Augusto apertou-lhe a mão. E eu prefiro perder terra a perder você. Ela sorriu emocionada. Então já temos o pilar mais forte. Nós dois. E, enquanto a água tamborilava no telhado, entenderam que a verdadeira defesa não estava nos muros, nem nas grades, nem nas armas. Estava na confiança que, como raiz de mandacaru, resistia invisível debaixo da terra. O sertão começa a se unir em torno de Bom Destino, mas as farpas de Dr. Plínio se transformam em processo oficial. Uma viagem à capital se aproxima, onde Augusto e Maria Clara terão de enfrentar não só a lei dos homens, mas também a manipulação de poderosos. Entre o barulho dos tribunais e o eco das ruas, a família recém-formada será testada em sua fibra mais íntima. A carta de intimação chegou num envelope carimbado, cheiro de tinta fresca, diferente de tudo que o povo do sertão estava acostumado a ver. Raimundo trouxe nas mãos desconfiado, como se segurasse cobra viva. Patrão, isso veio do fórum, da capital, disse, entregando o papel com cuidado. Augusto abriu e leu em silêncio.
Era convocado a depor no processo de Jonas. Maria Clara também. O advogado da cidade, Dr. Plínio, havia conseguido transformar os boatos em documento. Acusava-os de manipular testemunhas, de usar o caderno vermelho como arma forjada e até de querer enriquecer com a desgraça alheia. Maria Clara sentiu o chão sumir. Querem virar tudo contra nós? Augusto apertou-lhe a mão. Então vamos olhar esse povo nos olhos. Se a verdade incomoda, que incomode na frente de todos. A notícia se espalhou. O coronel de Bom Destino e sua esposa iriam à capital. O povo se juntou no terreiro, oferecendo comida para a viagem, rezas, até animais para ajudar no trajeto. Não é só vocês que estão indo, disse Denfelícia. É cada um que já comeu poeira por causa daquele homem. A viagem durou 3 dias. A charrete sacolejava nas estradas cheias de lama e o cheiro de maresia se anunciava antes mesmo de avistarem os prédios altos da cidade. Maria Clara nunca tinha saído tão longe. Seus olhos corriam entre bondes, lojas cheias de vidro, roupas caras passando na rua. É outro mundo, murmurou. Mundo nenhum é maior que a verdade, respondeu Augusto, mas por dentro também se sentia estrangeiro. O prédio do tribunal era imenso, colunas de pedra, degraus intermináveis. Lá dentro, tudo cheirava a papel e arrogância. Dr. Plínio já os esperava, com sorriso untuoso, cercado de jornalistas. Bem-vindos à civilização, disse sarcástico. Vamos ver se suas histórias de sertão resistem ao peso da lei. Augusto não respondeu. Apenas colocou o chapéu de couro sob o braço, erguendo o queixo como quem enfrenta sol do meio-dia. Quando a audiência começou, o juiz, homem sisudo, óculos pequenos, pediu silêncio. Chamou Maria Clara primeiro. Ela caminhou até a cadeira de madeira no centro. O coração batia descompassado, mas a lembrança do irmão correndo livre pela fazenda lhe deu firmeza. Dr. Plínio atacou. A senhora pode nos mostrar este famoso caderno? Quem garante que não é invenção sua? Maria Clara segurou o objeto com as 2 mãos. As folhas amareladas estavam gastas de tanto manuseio. Esse caderno é minha vida. Escrevi cada nome, cada rota, cada noite que passei escondida. Se fosse mentira, eu teria inventado lugar melhor para me proteger do que uma casa no meio do sertão. A Sala murmurou. Mas convenhamos, o advogado insistiu. Uma mulher sozinha, fugindo, e encontra abrigo justo com um fazendeiro. Rico e viúvo, não parece conveniente demais? Maria Clara ergueu os olhos. Não encontrei abrigo em um fazendeiro. Encontrei em um homem que me olhou sem me comprar. Isso não é conveniência, é milagre. As palmas explodiram, apesar da tentativa do juiz de silenciar o público. Chegou a vez dele. Augusto se sentou firme, a voz grave enchendo a sala. Nunca precisei de caderno para ter terra. Nunca precisei de mentira para ter nome. O que fiz foi abrir porta para quem precisava. Se isso agora virou crime, então a justiça perdeu a mão. Dr. Plínio sorriu venenoso. Então o senhor confirma que vive maritalmente com a testemunha que a transformou de empregada em esposa? Augusto encarou-o. Confirmo. E não tenho vergonha. Se amar uma mulher e criar uma criança como filho é crime, então me prendam junto. A plateia se ergueu num coro de apoio. O juiz bateu o martelo pedindo ordem, mas no fundo sabia que a farsa havia caído. As testemunhas que Dr. Plínio tentara comprar recuaram, com medo de desmoralização. O caderno vermelho foi aceito como prova, e Jonas, mesmo ausente, foi descrito por todos como o homem cruel que era. A audiência terminou com prazo para a sentença. Mas o eco já se espalhava. Augusto e Maria Clara não eram suspeitos. Eram símbolos de resistência. Na viagem de retorno, a charrete sacolejava, mas a alma estava leve. O povo esperava na porteira com bandeirinhas, sanfona, comida quente. Joca correu e se jogou nos braços da irmã. "Vocês venceram?" perguntou ansioso.
Maria Clara sorriu, os olhos marejados. A gente não venceu sozinho, Joca. Foi o sertão inteiro que falou mais alto. De volta a bom destino, Maria Clara terá de aprender a ser não apenas esposa, mas dona de palavra pública, enfrentando o peso de ser exemplo. Augusto, por sua vez, terá de lidar com segredos antigos e a responsabilidade de transformar a fazenda em pilar de toda a comunidade. Enquanto a sentença final de Jonas não chega, a vida de todos se mistura entre reconstrução, esperança e as farpas invisíveis da inveja que ainda não morreu. O sol voltou a queimar forte depois da chuva, mas Bom Destino já não era o mesmo pedaço de chão árido de antes. O terreiro cheirava a milho fresco, o curral pulsava de vida e a escola improvisada de Maria Clara se enchia de risadas e barulho de lápis arranhando ardósia. Ainda assim, o peso da viagem à capital continuava sobre seus ombros. A reportagem sensacionalista ainda circulava e alguns curiosos apareciam na porteira só para espiar a mulher do caderno vermelho. Maria Clara notava os olhares, mas se mantinha de pé. Se o mundo queria vê-la como espetáculo, ela mostraria serviço. Antes do sol nascer, ela já estava na cozinha, mexendo o café e distribuindo ordens suaves. Às 8, estava na sala de aula, ensinando crianças a juntar sílabas. À tarde, organizava as contas da casa, ajudava Augusto com os livros de gado e ainda achava tempo para costurar roupas de Joca. No começo, os empregados estranhavam. Uma mulher que fora empregada agora comandava tudo, mas logo perceberam que Maria Clara não se portava como senhora distante. Trabalhava mais do que todos, sem reclamar. Ganhou respeito no silêncio das ações. Raimundo comentava: "Essa mulher tem mão de ferro e coração de algodão", e ninguém discordava, mas a inveja ainda soprava vento quente. Numa feira, Maria Clara ouviu cochichos. "Se não fosse o coronel, estava perdida", disse uma. "Ou se aproveitou bem demais da ocasião", retrucou outra. Maria Clara engoliu seco, mas não respondeu. Em casa, à noite, confidenciou: "Augusto, parece que quanto mais eu faço, mais gente inventa." Ele segurou-lhe a mão. "O povo sempre inventa. O que mata a mentira é o tempo. O que fica é a verdade do dia a dia." Ela sorriu, mas a dúvida ainda rondava. Certa noite, Augusto tirou um maço de papéis de uma gaveta. Eram documentos velhos, de terras arrendadas no passado, sem registro oficial. "Maria, preciso te contar", disse sério. "Antes de você, eu confiei em palavra de gente errada. Pode ser que ainda tentem me arrancar parte dessas terras." Ela o encarou surpresa. "Por que nunca me disse?" "Porque não queria trazer mais peso. Já bastava o que você carregava." Ela pousou a mão sobre os papéis. "Augusto, se a gente se casou, os pesos são os mesmos. Se tentarem nos tirar por papel, vamos mostrar que terra de verdade se defende com raiz." Ele sorriu, emocionado. "Você fala como se já tivesse nascido dona deste lugar." "Eu não nasci dona", ela respondeu. "Eu me tornei." Enquanto isso, o conselho de vizinhança criado por Augusto e Maria Clara crescia. Pequenos sitiantes vinham em busca de preços justos. Mulheres traziam crianças para estudar e até Virgulino, antes rival, passou a contribuir. Nas reuniões, Maria Clara falava com firmeza: "Quem aprendeu a escrever agora precisa aprender a ler contrato. Quem sempre vendeu barato precisa saber cobrar certo. Justiça não é favor, é direito." Alguns homens torciam o nariz, mas a maioria aplaudia. Estavam vendo que aquela mulher não era só esposa de fazendeiro, era voz de mudança. Mesmo preso, Jonas continuava sombra. Notícias chegavam de que ainda escrevia cartas, tentando mandar ordens para comparsas soltos. Algumas ameaças anônimas apareciam, bilhetes jogados no terreiro. Augusto reforçou a segurança, mas Maria Clara não recuou. "Se ele acha que pode me calar pelo medo, vai ouvir ainda mais forte", disse,
e continuou abrindo a escola todos os dias. No meio de tudo, Joca florescia. Já lia as primeiras palavras sozinho, corria pelos currais, ajudava a carregar baldes. Mas numa noite, ao deitar, chamou Maria Clara. Mana, você acha que eu posso chamar o Augusto de pai? Maria Clara sentiu as lágrimas subirem. Pode. Joca, se tem alguém que merece esse nome, é ele. No dia seguinte, Joca correu até Augusto no curral. Pai! Gritou, abraçando-o pela cintura. Augusto congelou por um instante, o coração batendo forte. Depois, ajoelhou-se, segurou o rosto do menino e disse: Filho. A palavra ficou ecoando no terreiro, mais forte que qualquer tiro já disparado. Com o tempo, começaram a chegar visitantes de fora. Jornalistas curiosos, advogados sérios, até políticos interessados em usar a história como bandeira. Maria Clara se sentia desconfortável, mas Augusto a tranquilizava. O mundo agora olha para cá, Maria, e quando o mundo olha, a gente mostra o que quer que vejam. Não vamos deixar que falem por nós. Na varanda, de noite, ela sussurrava. Eu só queria paz, Augusto. Agora parece que carregamos um estandarte. Ele a abraçava. E talvez seja justamente isso que Deus quis, que a nossa paz fosse semente para o resto. A lua cheia brilhava sobre Bom Destino. No terreiro, Joca estudava à luz de lamparina. Maria Clara organizava cadernos e Augusto anotava contas do gado. A vida parecia simples, mas carregava agora um eco maior. A fazenda já não era só casa deles, era a casa do mundo. O convite chegou, com lacre de cera e papel grosso. Encontro regional de produtores do sertão. Queriam ouvir a experiência de Bom Destino. Escola aberta, conselho de vizinhança, preços justos. O nome que vinha em letras maiores, porém, não era o de Augusto. Era Maria Clara de Bom Destino. Querem me ouvir? Ela riu, meio incrédula, virando o papel nas mãos. Querem ouvir a mulher que virou caderno em ponte, disse Augusto, com aquele orgulho que ele não sabia disfarçar. E eu vou como seu acompanhante. No mesmo dia, outra carta pousou no batente, desta vez escrita com pena fina e perfume de flores. Helena pedia encontro civilizado na cidade para tratar de títulos e litígios. Augusto leu silencioso. Ela não quer conversa, quer palco, disse por fim. Vai tentar se grudar no advogado da capital e me empurrar culpa velha com selo novo. Maria Clara tocou a mão dele. Honra não se defende com grito. Se for preciso, a gente lê o passado em voz alta, sem vergonha. A sede do encontro era um salão amplo, teto alto, bandeiras nas paredes e cheiro de café forte. Chegaram cedo. Havia homens de mãos calejadas, mulheres com lenços coloridos e uns poucos engravatados. A mesa principal tinha lugar reservado. Maria Clara de Bom Destino. Educação e comunidade. Quando chamaram o nome dela, a sala murmurou. Uma moça de vestido simples, postura ereta, olhos tranquilos, subiu ao tablado. Ela não levou papéis, levou o jeito. Eu não vim ensinar ninguém a plantar, começou, a voz firme. Eu vim contar o que plantou a gente. Quando o medo queimou nosso paiol, a gente descobriu que a única água que não falta é a da vizinhança. Abrimos escola porque palavra é cerca. Criamos conselho porque preço justo é poço. Não tem mágica. Tem nós. As mãos bateram, primeiro tímidas, depois quentes. Um produtor de caiçara levantou. E quando a inveja rosna? A gente põe o sol em cima, ela respondeu. Reunião aberta, contabilidade na mesa. Quem quiser morder, que precise de dente na frente de todo mundo. No fundo, um jornalista rabiscava rápido. Um deputado pigarreou, pedindo foto. Maria Clara posou, mas não sorriu largo, sorriu reto. Mais tarde, no café do hotel, Helena chegou com vestido de seda e olhos de afiada curiosidade. Augusto. Ela pousou uma carteira de couro, teatral.
O mundo inteiro aplaudindo o herói do sertão. E o herói, como sempre, esquecendo papéis. Eu trouxe os meus. Tirou títulos antigos, arrendamentos nunca formalizados, recibos de outro século. Falou em família, herança e equidade. No meio, uma alfinetada. Com essa escola e esse conselho, você imprime santo na testa e espera a absolvição? O juiz não lê reza, lê documento. Augusto respirou, olhando as folhas. Maria Clara pediu a palavra com calma. Dona Helena, papel é importante, mas a senhora sabe que essas terras foram trabalhadas por Augusto e pelos nossos há anos, sem contestação. Se quiser justiça, vamos ao cartório juntos. Medimos, registramos, acertamos, sem vingança. Se quiser palco, a senhora escolhe. Eu tenho escola cheia de gente que pode aplaudir ou vaiar. Helena encarou-a, surpresa com a coragem limpa. Uma ruga se desfez. Você fala como se fosse dona, completou Maria Clara, dona do que cuida. A irmã da falecida esposa suspirou. A bravata perdeu brilho. Certo, cartório, ela disse por fim, e sem advogado da capital. Eu trouxe demais da cidade para o sertão e já me cansei do peso. 2 dias depois, mediram divisas, reconstituíram acordos. O escrivão, suando dentro da camisa engomada, carimbou os mapas com gosto. Uma pequena faixa de terra, no extremo norte, ficaria para Helena. Justo, antigo, esquecido. O restante, em nome de Augusto, agora registrado. A senhora não perdeu, ganhou paz, disse Maria Clara, estendendo a mão. Helena segurou. E você ganhou meu respeito, custa mais que qualquer chácara. Na saída, Augusto abraçou Maria Clara, a voz embargada. Você foi meu documento quando faltou papel. Ela riu com os olhos úmidos. E você foi minha assinatura quando faltou coragem. Antes de partirem, o telefone do hotel tocou. Do outro lado, o advogado de acusação, não o de Jonas, avisou. O juiz indeferiu a transferência de cadeia. Jonas permaneceria em Itabaiana até sentença final, sem regalias. O suspiro que saiu de Augusto foi de quem tira a cela depois de dias de marcha. Maria Clara fechou os olhos, agradecendo sem palavras. O resto é tempo e firmeza, ela disse. A gente aguenta. Com as terras regularizadas e a viagem feita, Bom Destino ganhou musculatura. A escola cresceu em bancos e vozes. O conselho, em pautas. Chegavam demandas. Um poço para o pote seco, uma ponte de madeira para cortar meia légua de rodeio, uma feira mensal só de produtor pequeno. Maria Clara anotava tudo no caderno novo. O vermelho ficara guardado. Agora, o azul servia para sonhos. O que começa hoje? Perguntou Joca, manhã de vento curto. Começa o mutirão, ela respondeu. Poço no pote seco. Quem bebe água fala menos veneno. Foram. Augusto levou ferramentas, Raimundo abriu a frente, as mulheres trouxeram panelas, os meninos latas vazias que virariam baldes. Um técnico da cidade, chamado pelo padre, explicou. O tal cacimbão, com proteção e manivela. Ninguém entendeu as palavras difíceis, entenderam o poço nascendo da terra. Quando a primeira água subiu, clara, o povo gritou como se gol tivesse sido marcado no último minuto. Uma senhora, de lenço azul, molhou a testa. Água não é só água, é dignidade. No mês seguinte, a feira de Bom Destino abriu sob bandeirinhas reaproveitadas. Só produtor pequeno, preço tabelado pela Assembleia, crianças com plaquinhas desenhadas a giz, mulheres com cestos de sequilhos e doce de caju, homens com queijos e feijões. Nair, antes língua ferina, agora em banca de pamonha, cochichou. Para Maria Clara, ao entregar o troco. Minha filha voltou a estudar por sua causa. Se eu falar mal, que minha boca amarre. Maria Clara sorriu. Não guardava rancor, guardava nomes. E saber chamar pelo nome também é uma forma de bênção. Numa tarde, apareceu o Dr. Plínio na porteira, lustrado como sempre.
Vim como cidadão, disse, vendo os olhares duros. Ouvi falar desta feira. Augusto encostou no batente, braços cruzados. Aqui, cidadão compra e paga. Advogado que compra palavra, não. Plínio passeou o olhar, uma abelhinha de cálculo zunindo na cabeça. Sacou a carteira, comprou um queijo e 2 pães de milho, pagou acima da tabela. Às vezes aprender dói, murmurou, virando-se para ir embora. Boa tarde. Maria Clara o chamou, surpreendendo a todos, e lhe ofereceu um copo d'água do poço do Pote Seco, agora dentro de uma moringa. Água também educa, disse. Leve este gosto com você. Ele bebeu. Não pediu perdão, mas deixou no chão uma poeira menos arrogante. Nem todo teste vinha com gravata. À noite, Joca reclamou de dor no peito, febre, rosto ardente. O médico da cidade veio, cara cansada, estetoscópio de metal gelado. É forte, mas é menino. Vai passar. Repouso, caldo, carinho. Maria Clara velou a noite toda, acariciando os cabelos do pequeno, cantando baixinho cantigas que a mãe lhe cantara. Augusto ao lado moendo a preocupação em café. Nunca tive medo de fogo como tenho de febre de filho, confessou, quase rindo da própria fraqueza. Bem-vindo ao ofício de pai, ela respondeu com ternura. Assim mesmo, a gente vira telha para o mundo chover sem molhar a criança. No amanhecer, a febre cedeu. O menino abriu os olhos e pediu cuscuz. Maria Clara e Augusto se abraçaram, rindo e chorando um pouco. No domingo, pediram no altar, diante do padre e da comunidade. Queremos registrar o Joca com o nosso sobrenome. Queremos também batizar a escola com nome próprio, completou Maria Clara. A Assembleia aprovou com palmas e lágrimas. A escola passou a se chamar Casa de Portas Abertas. Joca assinou trêmulo o nome inteiro no livro da paróquia. Agora você é papel e abraço, filho, disse Augusto, a voz falhando no filho. No final da tarde, o rádio chiou na cozinha. O locutor anunciou: sai em breve a sentença no caso Jonas do Riachão. As colheres pararam no ar. O silêncio pesou 1 segundo e se quebrou em oração simples. Seja o que for, a gente segura, disse Maria Clara. E se for justiça, a gente reparte, completou Augusto. Ao longe, nuvens novamente se juntavam. Não eram de chuva, eram só sinal de mudança. O fórum de Itabaiana estava cercado de gente como dia de procissão. Não havia fogos, mas os olhos faiscavam. O juiz saiu para ler. É decisão com a sobriedade de um relógio. Antes, pediu que as partes se levantassem. Maria Clara apertou a mão de Augusto. Joca ficou entre os dois, a camisa branca esticando o orgulho. Considerando os depoimentos, as provas materiais e a tentativa de suborno comprovada, a voz do juiz cortava o ar. Condeno Jonas do Riachão por formação de quadrilha, extorsão, ameaça e tentativa de homicídio. Pena, longa, sem direito a regalias, a ser cumprida na própria comarca. Determino ainda investigação de conivência policial e civil. O rumor virou aplauso. Alguém chorou alto. Maria Clara fechou os olhos. O corpo inteiro tremeu de alívio. Augusto respirou como quem sai debaixo d'água. Na saída, Dr. Plínio abaixou os olhos ao cruzar por eles. Parou, respirou fundo e disse sem rodeios: perdi, vocês ganharam. Que bom que, por uma vez, a justiça não saiu de fininho. E foi embora, menos polido, mais humano. No terreiro de Bom Destino, a recepção virou festa. Fogão aceso, sanfona, gente de todo canto. Seu Virgulino trouxe uma gamela de queijo, de Felícia bolos. Nair pendurou bandeirinhas. As crianças correram, os velhos contaram causos. Maria Clara subiu no batente, pediu silêncio. O que aconteceu em Itabaiana não é a história de um bandido que caiu, é a história de um povo que levantou. A justiça hoje tem nome de muita gente, e amanhã ela precisa de trabalho.
Amanhã começa quando? Gritou alguém entre risos. Começa agora, respondeu Augusto. Poço, ponte, feira, escola. E mais uma coisa. Ele procurou Maria Clara com os olhos e diante de todos falou baixo, só para ela. Eu te amo. E alto para o mundo todo. Obrigado, minha mulher. O beijo que veio foi uma assinatura pública. Com a poeira da decisão assentando, a vida seguiu, mas com outra textura. Chegaram cartas de outras vilas pedindo ajuda para montar conselho. O padre trouxe notícia de recursos para mais um poço. A casa de portas abertas ganhou estantes de livros, e uma professora jovem começou a estagiar ali. Uma tarde, Maria Clara chamou Joca e mais 6 crianças para plantar um círculo de umbuzeiros no limite da escola. Árvores que dão sombra e fruta quando o sol bota a banca, explicou. A gente planta hoje para os filhos dos filhos sentarem. Joca fincou a muda, sujou as mãos de terra e de futuro. Ao levantar, perguntou: Mãe, posso escrever uma coisa no quadro? Pode, meu filho. Ele pegou o giz, caprichou nas letras. Nós. Depois abaixo o menor. Sempre foi maior que eu. Maria Clara sentiu que aquele era o verdadeiro diploma. Sem aviso, Helena apareceu na porteira meses depois. Não trouxe pastas, trouxe uma muda de roseira. Dizem que aqui tudo pega. Sorriu sem veneno. Aqui o que não pega, a gente insiste, respondeu Maria Clara, já com a enxada. Plantaram juntas em silêncio. No final, Helena limpou as mãos, olhou o horizonte e disse: Você me ensinou que honrar os mortos é servir os vivos. Obrigada. E você me ensinou que papel pode ser ponte, não arma. Devolveu Maria Clara. Abraçaram-se curtinho, do jeito de quem sabe que algumas pazes pedem economia para durar. À noite, o trio, Augusto, Maria Clara e Joca, sentou no alpendre. A lua partia o terreiro em prata. O som da casa era de rede rangendo, panela secando, galo tentando se entender com a sombra. O que você deseja agora? Perguntou. Augusto. Maria Clara pensou um instante. Desejo constância, que a gente acorde muitas vezes para o mesmo cheiro de café, para as mesmas mãos, para o mesmo riso de menino. E que quando vier outra seca, a gente esteja mais perto, uns dos outros e da água. Augusto assentiu. Eu desejo que Bom Destino continue ensinando o meu nome a ficar pequeno perto do nome do nosso povo. Joca bocejou, encostou a cabeça no colo de Maria Clara. E eu desejo que amanhã tenha aula e bolo, resumiu sábio. Riram e ficaram ali ouvindo a noite. Quando as primeiras gotas finas decidiram visitar o telhado, não era chuva de verdade, só saudade do céu. Augusto ergueu o rosto e fechou os olhos. A vida é isso, Maria. Entre fogo e água, a gente aprende o peso da palavra e a leveza do abraço. Ela entrelaçou os dedos aos dele. E descobre que o que salva sempre tem o mesmo nome: amor. A lamparina apagou devagar, como quem sabe que pode. E Bom Destino, casa de portas abertas, adormeceu inteiro, guardado por mandacaros, umbuzeiros e a certeza mansa de que no sertão todo fim bonito é começo plantado. Obrigada por ter ficado comigo até aqui.